Olá, sejam bem-vindos ao curso Júris. Meu nome é Bruno Pontes, sou professor de Direito Constitucional e hoje estamos aqui para dar uma aula expositiva em relação a questões de concurso para especificamente o concurso do TRT. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos começar com uma questão que envolve os elementos e a classificação das constituições. Concurso de juiz lá da Paraíba. Vamos lá? Com relação ao objeto, aos elementos e aos tipos de Constituição, assinale a opção correta. Quanto ao modo de elaboração, a vigente Constituição Federal pode ser classificada como uma Constituição histórica, em oposição à dita dogmática. Está errada, né? Porque a nossa Constituição, na verdade, é uma Constituição dogmática. Ela não se formou ao longo dos séculos. Ela teve um momento na história da sociedade brasileira que ela surgiu, que foi ali depois de 1987 até 1988. Ok? A linha B. O objeto da Constituição é a estrutura fundamental do Estado e da sociedade, razão porque somente as normas relativas aos limites e às atribuições dos poderes estatais, aos direitos políticos individuais dos cidadãos, compõem a Constituição em sentido formal. Veja bem, a questão da Constituição, ela pode ser classificada em Constituição material e em Constituição formal. A Constituição material é aquela que importa o conteúdo das suas normas. A Constituição formal é aquela que importa o modo de formação dessa Constituição. De modo que, na Constituição material, independe de como foi o procedimento de produção das normas constitucionais. Então, se determinada norma constitucional, em função do seu valor, estiver em lei ordinária, lei complementar ou emendas constitucionais, pouco importa, vai ser constitucional. Já na Constituição formal, que é o nosso modelo, vai ser norma constitucional não pelo conteúdo, mas sim pelo processo de formação. Se o processo de formação for mais rígida que o processo de formação das leis infraconstitucionais, essa norma necessariamente será também constitucional. Daí, quando ele diz que somente as normas relativas aos limites e atribuições dos poderes estatais, aos direitos políticos individuais dos cidadãos, compõem a Constituição em sentido formal? Não, porque todas as normas que estão na Constituição, e não só essa, compõem a Constituição no sentido formal. Vamos adiante. A linha C. Por limitar a atuação dos poderes estatais, as normas que regulam a ação direta de inconstitucionalidade e o processo de intervenção nos estados e municípios integram os elementos ditos limitativos. Os elementos ditos limitativos são aqueles que limitam a atuação do Estado, portanto, são os direitos e garantias individuais. A ação direta de inconstitucionalidade e o processo de intervenção são elementos de estabilização constitucional. Nós vamos fazer um resumo do quadro aqui para vocês. A linha D. Os elementos formais de aplicabilidade são exteriorizados nas normas constitucionais que prescrevem as técnicas de aplicação delas próprias, como, por exemplo, as normas inseridas no ato de disposições constitucionais transitórias. Exatamente. A linha D. Os elementos formais de aplicabilidade são aqueles que influenciam o intérprete ou aplicador para aplicar corretamente a Constituição. Então, geralmente, são tidos como o preâmbulo da Constituição, o parágrafo 5º, parágrafo 1º do artigo 5º, que diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, e o ato de disposições constitucionais transitórias. Portanto, correta a linha D. Vamos analisar o último aqui. Distintamente da Constituição analítica, a Constituição dirigente tem caráter sintético e negativo.
pois impõe a omissão ou negativa de ação do Estado e preserva, assim, as liberdades públicas. Veja, a Constituição dirigente é justamente aquela que dirige a atuação do Estado. Ela impõe uma ação do Estado para intervir na sociedade e gerar mais igualdade material. Portanto, ao exigir do Estado uma ação, necessariamente existe que essa Constituição tenha vários dispositivos constitucionais. Ela tem uma tendência muito forte de ser analítica, muito ao contrário do que está dito aqui na linha E. Então, vou chamar vocês aqui para fazer um resumo aqui dos elementos e da classificação das Constituições. Veja bem, os elementos constitucionais ditos por José Afonso da Silva são orgânicos, limitativos, socio-ideológicos, de estabilização constitucional e formais de aplicabilidade. Os elementos orgânicos contidos na nossa Constituição Federal são aqueles que, como o nome está a dizer, organizam a estrutura do Estado. Tratam das Forças Armadas, da tributação e do orçamento, tratam da forma federativa de Estado, do Estado Democrático de Direito, do sistema presidencialista de governo e da forma republicana de governo. Portanto, os elementos orgânicos organizam o Estado. Os elementos limitativos são aqueles que limitam esse Estado, limitam a força pungente desse Estado. Portanto, são caracterizados através dos direitos e garantias individuais, porque são os direitos e garantias individuais que limitam a atuação do Estado. Elementos socio-ideológicos são aqueles elementos contidos na Constituição que tentam equilibrar um Estado interventor na sociedade e um Estado absenteísta, que não intervém no Estado. É uma tentativa de equilibrar o socialismo do liberalismo, do capitalismo. Então, quando a nossa Constituição coloca lá que vai ser regida por objetivos, princípios fundamentais, e coloca lá a liberdade de iniciativa, livre iniciativa, a livre concorrência, né? Liberdade de mercado, está indo na linha do capitalismo, do liberalismo. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca o valor social do trabalho, normas relativas à ordem econômica, que o Estado pode intervir. Ela, de um lado, ela protege a propriedade, no outro, ela dá função social à propriedade. Então, ela tenta equilibrar esses elementos. Portanto, ela é socio-ideológica, que faz a nossa Constituição uma Constituição eclética. Elementos